Olá pessoal, dia de mais uma cirurgia. Estamos aqui com outro queridinho do pronto-socorro. Já conversamos sobre a vesícula e hoje vamos conhecer, apêndice secal, a famosa apendicite, né? Então, para que vocês possam conhecer, né, muita gente já também operou de apendicite e também não conhece essa minhoquinha aqui, que pode fazer muito estrago, tá? E quanto antes operada, né, nos casos de apendicite, sempre melhor. O apêndice, para que vocês possam conhecer, o apêndice ele fica, né, aquele famoso cortezinho do lado direito do abdômen, né? Fica aqui. E na verdade, aonde ele se localiza? Ele se localiza bem na transição entre o intestino fino e o intestino grosso, né? Na base do seco. O seco é a região, é como se a gente tivesse uma bolsinha. Eu vou deixar ele aqui um pouquinho para que eu possa explicar para vocês. O intestino vem, o fino vem, e o finalzinho do intestino fino é o ilho terminal. E aí a gente tem a bolsa, uma bolsa maiorzinha que é o seco, e aonde a gente começa o intestino grosso, né? O apêndice ele vai ficar bem na basezinha do seco. E aí, característica, né, clássica apendicite, o apêndice é um órgão tubular e aí a função dele é algo bem questionávelzinho, que a gente vai conversar. E aí aqui do lado a gente tem uma gordurinha que chama mesoapêndice, que é onde tem a artériazinha que leva e irriga todo o apêndice, né? A cirurgia basicamente a gente tira, né, ele, e a gente liga todo esse meso, né, que é onde liga a artériazinha, e aí corta a basezinha, e aí a gente geralmente na cirurgia aberta a gente faz uma bolsinha para invaginar o coto apendicular, tá? Então esse é o apêndice, esse aqui tá dessecadinho porque, né, ele estava bonitinho e eu já tirei o meso, já ficou só o órgão mesmo. Funções do apêndice. A função do apêndice é algo bem questionável e bem polêmico, na verdade. Uns dizem que não serve para nada, né, para dar dinheiro para os cirurgiões. Quando eu operei o meu, o cirurgião brincou com isso. Para que serve o apêndice? Para dar dinheiro para o cirurgião. Hoje nem tanto, tá? Então assim, ele vai desde um órgão que, na verdade, hoje a gente fala muito no órgão remanescente, né? Que é o quê? Aquele órgão que tinha uma função previamente, hoje nem tanto, tá? Mas isso é uma das teorias, tá? A segunda teoria, que não serve para nada, e a terceira teoria, que realmente faz muito sentido, é que o apêndice seja um estoque de boas bactérias. E é interessante até pela localização dele, né? A gente sabe que o cólon é onde a gente é mais colonizado por bactérias, e ele fica bem lá na base do seco, do início do cólon. Então, se a gente voltar nos tempos antigos, se a gente sofresse alguma infecção grave intestinal, tivesse uma diarreia, espoliasse muito, a gente teria aqui no apêndice, aqui dentro, cheio de bactérias boas para repor a flora intestinal. Como vocês sabem, a gente precisa das bactérias, né? As bactérias fazem parte do nosso organismo, da nossa microbiota, e tem inúmeras funções. Cada vez mais a gente está descobrindo isso, estudando mais, desenvolvendo esse conhecimento da parte da microbiota. E uma coisa que faz bastante sentido é que se o apêndice fosse um órgão que não servisse para nada, a gente já teria extinto ele, né? Como parte da nossa evolução, alguns órgãos que não servem para nada, né, eles vão perdendo a função. E o apêndice segue firme e forte, dando muito trabalho para os cirurgiões, pronto-socorro e para as pessoas, né? A apendicite ocorre basicamente por quê? Eu vou tentar mostrar aqui, tá? Não sei se esse apêndice vai estar legal de ver, mas o apêndice é um órgão tubular, né? E aí, a apendicite, na maioria das vezes, ocorre por uma obstrução dessa luz apendicular, tá? Ó, vou mostrar para vocês. Olha que legal. Ele é um órgão que é um tubinho, né? E a gente está vendo aqui a parede espessadinha, tudo, né? De uma apendicite. A apendicite operada numa hora boa, né? Porque a gente vê cada tragédia de apendicite e por isso que a gente brinca que a apêndice é um órgão, né, na nossa prática da cirurgia, que a gente tem que tirar, porque a gente já viu tanta desgraça com a apendicite que a gente sempre recomenda, né? Abriu, tira, porque realmente a pessoa não vai ter muita repercussão na vida e a apendicite não tratada é uma apendicite bem complicada. Então a gente tem uma obstrução, na maioria das vezes por uma bolinha de fezes, que a gente chama de fecalito. Uma bolinha mais durinha, né? Quase um cálculo mesmo,
e ele obstrui a luz apendicular e atrapalha a drenagem do sangue, a volta do sangue. E aí ele começa a ficar congesto, inflama, e como ele é muito colonizado, tem muita bactéria, faz-se a apendicite. A apendicite, o que é a história dela? Basicamente aquela dor que começa difuso, mal-estar, náusea, vômito, e uma dor que tem a característica de migrar e localizar na fossa ilíaca direita. Então aquela historinha que eu tive um mal-estar, a barriga está meio assim, deu náusea, perdi o apetite, a dorzinha localizou aqui, opa, abra os 2 olhos, tem grande chance de ser apendicite. A faixa etária é sempre nos mais novos, né? Mas a apendicite pega todo mundo e às vezes a gente toma um sustão aí, principalmente idoso, paciente imunodeprimido, que não tem clínica, tá? E como o apêndice é um órgão móvel, no seco ele tem várias localizações, né? O que faz parte da clínica dele que é interessante é a gente não tem sensibilidade específica no intestino, né? Para vocês verem, quando a gente tem uma diarreia, dói tudo, é uma cólica. A nossa inervação visceral ela é difusa. E o que localiza a dor? A dor localiza quando a gente tem quando o apêndice encosta no peritônio. O peritônio é uma camadazinha que recobre o intestino por dentro. Quando a gente tem o pulso, o apêndice encostando ali, é o sinal da dor localizada. Mas às vezes o apêndice ele pode ter uma localização que a gente chama de retrocecal. E aí ele fica escondidinho, vai inflamando, e quando a gente abre tá aquela lambança toda, cheia de pus, inflamado. E a cirurgia pode virar até mesmo uma colectomia, que a gente precisa tirar todo esse pedaço do colo, que se a base está comprometida, muito comprometida e não dá para a gente mexer, a gente precisa tirar toda essa parte de intestino doente. Então a apendicite é uma coisa que, vamos lá, como que a gente vai prevenir? Não tem muita receita, tá? O que a gente orienta é que o intestino funcione bem, então tomar bastante água, fibras, atividade física, tudo aquilo que eu falo o tempo todo. O hábito intestinal é importante para a gente evite o intestino, as fezes muito paradas e favorecendo a apendicite. A história da apendicite é uma história muito engraçada, tem até um filme, O Físico, né? Para quem não viu, eu recomendo. Que antigamente, né, lá no início da medicina, onde estava se descobrindo, existia a dor do lado, né? Então o paciente começava a ter febre, ficar mal, dor do lado, morria porque a gente não tinha, né? A gente não intervia, não existia cirurgia, não existia nada. Pelo contrário, era totalmente proibido abrir um corpo para estudar anatomia. Mas as coisas evoluíram e muito, né? Hoje a gente tem diagnósticos precoces, então a tomografia ajuda bastante a gente no diagnóstico da apendicite. Ultrassom é um bom exame, mas depende, é mais fácil para paciente magrinho e tudo mais. Para as gestantes, o ultrassom é bem útil. Lembrar que a gestante, o útero vai crescendo e vai jogando o apêndice lá para cima, então pode falsear às vezes com uma vesícula, outra dor abdominal. O apêndice tem essa característica de dançar. Então, certos pacientes a gente tem que abrir os olhos, tá? Tomografia ajuda muito no diagnóstico. Hoje, cada vez mais a gente faz diagnóstico de apendicite, o que melhora muito no prognóstico, né? A gente não espera aquele paciente ficar ruim, aquela coisa evoluir, né? Que às vezes a gente tem que abrir a barriga porque está cheio de pus, lavar. Hoje a gente vai vendo, graças a Deus, menos casos assim, tá? Mas acontece muito, por incrível que pareça. Tá? Então o diagnóstico é esse, o tratamento sempre cirúrgico, tá? Não tem história de antibiótico, tudo. Ele pode até bloquear, melhorar o processo, mas é cirurgia, bisturi, tá? Tesoura. Então a cirurgia relacionada à recuperação ela precisa ser feita e vai evoluir bastante bem. A gente tem 2 tipos de cirurgia, basicamente a convencional, que a gente faz um cortinho, e a cirurgia por vídeo, que hoje a gente utiliza bastante. E o que tem de bom de diferença nas duas? As cirurgias são iguais entre si, tá? As duas vão ser retirado o apêndice. A diferença é que na convencional a gente faz um cortezinho e a gente visualiza só aquele corte. Então atrapalha que a gente veja um pouco o resto da barriga, tá? Mas mesmo assim é uma evolução tranquila, é uma recuperação boa nas apendicites iniciais. Tem apendicite que está cheio de pus, a gente precisa abrir mais, lavar, vira cortão e tudo mais. Benefício do vídeo. O vídeo a gente faz 3 buraquinhos, um por onde entra a câmera e 2 por onde o cirurgião trabalha e opera. Qual que é o benefício do vídeo? A gente visualiza toda a cavidade abdominal. Então tem pus lá embaixo na pelve, a gente aspira, tem pus lá no fígado, a gente aspira, tem pus do outro lado, a gente aspira. A agressão cirúrgica é muito menor e a recuperação é muito melhor, tá? Então hoje a gente tem o vídeo cada vez mais presente, mas
Nos locais que não tem o vídeo, a gente fica aqui na convencional mesmo, mas a cirurgia em si é a mesma coisa, tá? Então, apêndice secal, falei um pouquinho, né? Função, localização, tipos de cirurgia, a evolução da história da apendicite. Isso aqui no pronto-socorro é feijão com arroz, é o dia inteiro. A gente aprende a operar basicamente como apendicite, né? Todo mundo começa no início da sua residência fazendo apendicite. É uma cirurgia de boa evolução, na hora certa, né? Quando operada na hora certa, boa evolução, boa recuperação, bom desfecho. E a vida sem apêndice, vida normal na maioria das vezes, tá? Dificilmente a gente vai ter alguma repercussão clínica importante pela falta do apêndice. Legal? Espero que tenham gostado. Mande para quem já tirou. Eu também já tirei o meu, não corro esse risco. E quem já tirou apendicite, não tem de novo, tá? Apendicite não cresce. Não tem problema, tirou disso aí. Por isso o corte é até importante para a gente saber. E todo paciente que foi operado, às vezes a gente tem aquele cortezão no meio que a gente chama de laparotomia. É muito importante saber se tirou o apêndice ou não, porque depois volta no pronto-socorro com dor. E aí, tem apêndice, não tem apêndice, é apendicite ou não é apendicite? Então é muito importante que vocês saibam o que foi feito na sua cirurgia, né? Independente da cirurgia, que pergunte aos cirurgiões o que foi feito, como que é a vida sem, tá? Para a gente ter também o que informar para quando a gente vem no pronto-socorro. Espero que tenham gostado. Mande para quem já tirou, mandem para quem vai tirar, porque é uma coisa bem comum nos dias de hoje. Legal? Valeu, galera!